Com a proximidade do feriado do dia 20, a Câmara Municipal promove hoje, até o fim da tarde, o terceiro seminário da Consciência Negra. E nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios o secretário municipal da Promoção da Igualdade Racial, Antônio Pinto, que é o nosso entrevistado nesta terça-feira. Secretário, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com o senhor? Prazer é meu. Tá tudo ótimo, vivendo uma semana maravilhosa, que é uma semana de reflexão sobre a presença negra no Brasil. O senhor trouxe aqui à Câmara, na manhã de hoje, uma discussão, ou a proposta de uma discussão sobre a política de cotas para o funcionalismo público municipal. E deu exemplos práticos. Eu queria que o senhor contasse um pouco do que o senhor falou e de para onde caminhamos. Eu comecei dizendo que a política de cotas, que é uma política que certamente é uma ação que nenhum de nós gostaríamos que existisse. O ideal é que o Brasil não precisasse de política de cotas. No entanto, o que a gente vê é que a desigualdade brasileira precisa de uma política concentrada, com foco que seja capaz de alterar. Vou citar só um exemplo prático, meu querido, e para o seu telespectador. Até 6 meses atrás, em 400 e poucos anos de história da cidade de São Paulo, a Procuradoria-Geral do município, que conta com 500 procuradores da mais alta elite do serviço público municipal, contava apenas com 3 procuradores negros. 3 procuradores declarados negros. Hoje, com a política de ação afirmativa aprovada nessa casa, sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, hoje nós possuímos 14 procuradores na cidade de São Paulo. Isso é só um pequeno exemplo de como a gente pode diminuir desigualdade com política focada. Agora, quais são os próximos passos nesse sentido, secretário? Nós já realizamos esse ano 3 concursos com política de ação afirmativa. Um concurso de procurador, um de professor e outro de auditor fiscal. Novos concursos estão previstos para o ano que vem. Mas o que é mais importante? O prefeito Fernando Haddad instituiu uma comissão de monitoramento da política. É bom lembrar que a política de ação afirmativa da Prefeitura de São Paulo não é só as cotas no concurso. Ele pressupõe presença de negros nos cargos de direção da Prefeitura, nos cargos de gerência e diretoria e também nos cargos das empresas públicas, SP Trans, SP Tours e o conjunto de empresas que compõem o serviço público municipal. Além disso, também tem previsão de presença nos programas de estágio. O estágio é o primeiro momento de acesso do profissional, do jovem, que pode construir uma carreira no serviço público municipal. E lá também está prevista uma política de ação afirmativa. Passo muito grande, né, secretário? É um passo enorme. Eu acho que o Brasil, com algum atraso, começa a instituir políticas públicas importantes. Eu repito, nenhum de nós gostaria de estar vivendo um país que precisa de ter política de cotas para construir igualdade, mas infelizmente a sociologia política e a ciência ainda não inventaram uma outra forma de, num curto espaço de tempo, promover igualdade com esse efeito que eu já acabei de demonstrar. O senhor bateu na tecla na resposta, Adriana, de que o senhor está falando em nome de uma política afirmativa e de um concurso que está sendo realizado para 3 carreiras. Esses concursos, eles visam adequar uma situação existente ou eles são específicos para os negros? Não, são concursos gerais para a cidade de São Paulo, são concursos para professores, para procuradores municipais e auditores fiscais, que já eram concursos com previsão para serem realizados esse ano. Ou seja, o edital prevê, do ponto de vista artigo da organização do edital, que se cumpra uma cota para negros a partir do concurso. Exatamente isso. E até para aqueles que argumentam que essa política não leva em consideração a questão do mérito, é importante dizer que o concurso tem 2 momentos, 2 ações importantes. Uma é classificatória, a outra é eliminatória. As pessoas que fazem concurso são eliminadas quando não têm o mérito, já que quando não atingem uma nota mínima, não passam no concurso. A partir daí, no processo classificatório, é determinada uma cota de presença mínima de negros e negras naquele concurso. Então, é um concurso que valoriza a questão do mérito, mas também valoriza a questão da diversidade. Só mais uma coisa, você acabou de demonstrar uma matéria aí sobre a Carolina de Jesus, que é um talento, é uma escritora que tem livros publicados em mais de 100 países no mundo e que catava lixo.
cara estava lá. Então, essa é a principal demonstração de como a sociedade brasileira perde todo dia talentos excepcionais na sociedade brasileira em função de uma desigualdade, em função de um preconceito. Além disso, como disse a nossa repórter, favelada, né, vivendo aí no limbo da desigualdade social, marginalizada e, sem dúvida, alguém que tinha um approach muito interessante do ponto de vista de reproduzir aquilo que vivia, né? A pergunta é, se a gente tivesse políticas sociais mais firmes como temos hoje com Bolsa Família e outras questões, se a gente tivesse a política de cotas, até onde poderia ter ido a nossa querida Carolina de Jesus? Até onde outros como ela, que a gente nem conheceu, poderiam ter produzido riqueza, inteligência e perspectiva para uma população na cidade de São Paulo e no Brasil? Secretário, do ponto de vista da educação pública, avançamos no que diz respeito ao preconceito nas escolas? Eu acho que nós estamos galgando as primeiras caminhadas, os primeiros passos. O presidente Lula, num dos seus primeiros atos como presidente, determinou um decreto, que é a Lei 10.639, que obriga a presença do estudo das culturas africanas e afro-brasileiras no ensino municipal. Por que isso é tão importante? Porque o que alimenta o preconceito, o que alimenta o racismo é exatamente a ignorância. É a falta de compreensão, né, do que significa o outro. A partir do momento que os meninos e meninas nas escolas municipais conhecem a formação do continente africano, sabe que além de ser escravizados, os negros também foram herdeiros de reinos, de civilizações importantes no continente africano, nós vamos ter a possibilidade de que esses meninos construam lá na frente um Brasil com menos preconceito, com menos racismo e menos desigualdade. Qual é mesmo o nome do brasileiro que é mais lembrado pelo mundo afora pelo que fez dentro do futebol, secretário? Pois é, o nosso querido Pelé é um exemplo de um talento que se construiu porque é um fenômeno. Mas o Estado brasileiro não pode trabalhar só com o fenômeno, né? O fenômeno é uma pessoa que, a partir de dotes especiais muito excepcionais, se destacam. Mas a sociedade, o Estado brasileiro, ele não pode trabalhar com a ideia de que todos serão fenômenos. É preciso ter igualdade de oportunidades, é preciso que todos tenham as mesmas possibilidades para que 50% da população brasileira, que é a declarada negra e parda, possa ter as mesmas condições e, portanto, ter um país menos desigual. Secretário, existe uma questão, Adriana, que eu acho que é das mais interessantes, que é a diferença de salário. Nós, brancos, às vezes nos mesmos cargos ocupados pelos negros, o senhor é jornalista como nós dois, né? Nós temos, muitas vezes, um salário um pouquinho maior. A Febraban chegou até a assinar um TAC sobre isso recentemente, o senhor nos contava. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essas disparidades. A mulher, muitas vezes, branca, ganha menos do que o homem. E a mulher negra ganha menos do que o negro e ganha menos do que o branco. A desigualdade brasileira tem uma ação bastante sofisticada e diferenciada. Só para você ter uma ideia, o IPEA e o IBGE desenvolveram estudos que demonstraram para a sociedade brasileira que entre os pobres, há desigualdade. Entre os pobres, os negros são os mais desiguais, são os mais pobres entre os pobres. E o IPEA e o IBGE também detectou que mesmo quando homens, na mesma condição de formação, com a mesma graduação, e homens de classe média com a mesma formação, ainda assim existe desigualdade entre homem branco, mulher branca, que é o segundo escalão da pirâmide, e terceiro é o homem negro, e a base da pirâmide é a mulher negra. Então, mesmo quando tem a mesma formação, a sociedade brasileira ainda assim os trata desigualmente. Legal. Secretário, só para encerrar, quais são as propostas aí para os últimos 2 anos do mandato do prefeito Fernando Haddad na sua secretaria? Nós temos 3 ações que são extremamente importantes dentro de um conjunto grande de outras ações, mas eu queria destacar a política voltada para a implantação da Lei 10.639. Nós estamos fazendo a capacitação dos professores do ensino público para poder lidar com essa questão. Estamos fazendo um processo de qualificação junto com a Secretaria de Educação. A outra ação extremamente importante é a implementação da política de ação afirmativa, da presença das cotas, que nós acabamos de falar. E tem uma terceira extremamente importante, que é a lidar e o trato com a juventude negra na cidade de São Paulo. Os dados têm demonstrado um morticídio, uma imensa morte de jovens negros nas periferias de São Paulo. E a partir daí tem um programa Juventude Viva e tem um conjunto de outros programas que nós temos desenvolvidos na Prefeitura de São Paulo, cujo objetivo é reduzir esse número de mortandade e
propiciar um nível menor de desigualdade entre os jovens na cidade de São Paulo. O senhor já foi alvo de racismo? Várias vezes, inúmeras vezes. Mesmo na infância? Principalmente na infância. Toda criança negra, em especial da minha geração, o primeiro momento de racismo que a gente vivia é quando a gente não se via nos programas infantis. Eu sou de uma geração em que os programas infantis tratavam o negro como se não existisse. Hoje é sofisticado falar em bullying nas escolas municipais, mas eu duvido que um negro da minha geração não tenha passado por qualquer tipo de bullying ou discriminação. Então, não há negro no Brasil que não tenha passado por ato de racismo, mesmo que ele não tenha consciência dele.